Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 16 de Tammuz, terminando o capítulo 4 de Geret HaTshuvah, da terceira parte do Tânia, a carta para o arrependimento. Então, o Alter Rebbe estava nos explicando anteriormente a presença do nome Havaiá, do tetragrama, dentro da alma da pessoa, e como cada uma das sefirot está, dos atributos divinos, está indicado, insinuado nas letras do tetragrama, e da mesma forma também os 10 poderes da alma estão associados e relacionados com essas 4 letras. Aqui agora prossegue o Alter Rebbe nos dizendo: וכך ממש על דרך משל, המבדיל הבדלות לאין קץ בנשמת האדם, שהיא בחינת נפש אלוקית ומתוכה נפח. Precisamente assim como o tetragrama indica as 10 sefirot, os 10 atributos divinos que estão simbolizados, que estão indicados em cada uma dessas letras, no formato delas, no valor numérico, etc. Nos diz o Alter Rebbe agora, transpondo isso mais perto de nós, precisamente o mesmo tetragrama está presente na alma humana. Essa fonte de energia divina está presente na alma humana, embora em sentido figurado, sendo óbvio que a comparação é totalmente inadequada. Por quê? Porque a alma humana, mesmo se tratando da alma e com toda a sua elevação, é uma criatura finita e limitada, e não pode ser comparada jamais com o Criador infinito e limitado. Mesmo que a comparação é totalmente inadequada, pois o ser humano é infinitamente distinto de Deus. Mas mesmo assim nós falamos que o tetragrama está presente na alma divina do ser humano. Então ele nos explica: dizer que o tetragrama está presente na alma humana significa que ele se encontra na alma divina que Deus soprou, não apenas falou, mas ele soprou de dentro de si próprio, como vimos na seção 1. Isso ele nos diz, uma vez que a alma humana é proveniente, é originária da parte mais profunda da divindade, ela contém dentro de si uma energia essencial de Deus, algo que vem do âmago, etc. Isso que está indicado na metáfora de sopro. Por isso também nós encontramos na alma esses poderes, essas características que são paralelos a Sefirot, aos atributos divinos. Yesh ba bechinat sechel הנעלם, המרומז באות י' שבכוחו לצאת אל הגילוי, להבין ולהשכיל באמיתתו יתברך ובגדולתו וכו'. כל אחד ואחד לפי שיעור הדילי, לפי רוחב שכלו ובינתו. Ele vai nos explicando a manifestação e a presença dos poderes da alma equiparados ou paralelos ou derivados dos atributos divinos. O nome Havaiá, o tetragrama, dentro da alma de Deus, dentro da alma do ser divina do ser humano. Então ele nos diz que a alma divina contém Chokhmah, que está indicado na letra Yud. O que é Chokhmah? É como um ponto ainda. No caso da alma humana, isso representa um intelecto não desenvolvido, ainda não elaborado, não dissecado, não desenvolvido. E, portanto, obscuro, ainda é uma ideia como uma semente que começou a germinar, um flash que brilhou, ainda é uma ideia, portanto, obscura, sinalizada pela letra Yud, que é um mero pontinho, que então alimenta o processamento intelectual tangível de Binah, mas é a partir disso, a partir desse pontinho inicial, que essa ideia vai ser processada a nível intelectual e tangível, através do poder de Binah, de entendimento, o qual, no que diz respeito ao serviço divino prático, e aqui como nós estamos falando do nome Havaiá, desses poderes presentes na alma divina do indivíduo, então eles se manifestam em forma de serviço a Deus, em forma de serviço espiritual. E o que isso representa em termos de Binah, que essa ideia inicial que estava como um ponto obscuro sinalizada pela letra Yud em forma de Chokhmah, ela alimenta o processamento intelectual tangível de Binah, o qual, no que diz respeito ao serviço divino prático, consiste em compreender a verdade de Deus e sua grandeza, etc. Cada indivíduo, segundo sua capacidade, como diz o Zohar, segundo sua habilidade intelectual,
e cognitiva, ou seja, cada um aqui vai refletir, vai meditar sobre a grandeza de Deus, utilizando seus poderes intelectuais de Chokhmah e depois através do processamento de Binah. Então, ele nos fala que na alma divina nós possuímos o poder intelectual de meditar e refletir sobre assuntos espirituais, assuntos divinos, e esses poderes têm essas duas partes, essas duas etapas, Chokhmah e Binah. Chokhmah seria a ideia quando começa a germinar ainda oculta, sem expansão, sem se propagar ainda. Apenas que ela tem um potencial de ser elaborada, de ser expandida. Por isso ela está indicada na letra Yud do tetragrama. Depois, quando ela vai sendo expandida, quando ela vai sendo analisada, aprofundada, ela vai estar, ou seja, ela vai sendo processada pelo poder de Binah, vai estar indicada na letra Rei, conforme o seu formato, conforme já explicamos acima. Isso ele vai nos dizendo que fi asher ma'amik sichlo, umarchiv da'ato ubinato leitbonen bigdulato yitbarach. אזי מרומזת בינתו באות ה' שיש לה רוחב וגם אורך, המורה המשכה מלמעלה למטה להוליד מבינתו והתבוננותו בגדולת השם, אהבה ויראה בתולדותיהן, במוחו ותעלומות ליבו. אחר כך בבחינת התגלות ליבו. Então ele nos diz como se dá essa passagem da ideia original, do plano de Chokhmah, do poder de Chokhmah para o poder de Binah, que está insinuado na letra Rei. Ele nos diz, quando uma pessoa pensa profundamente, ele analisa, medita, pensa profundamente, expandindo sua mente e poderes cognitivos, daí ele vai tirar aquela ideia da sua forma original, que era apenas um pontinho vago, ainda obscuro, mas ele vai expandindo isso para contemplar a grandeza de Deus, meditando, refletindo. Esse processo envolve o poder de Binah na alma do ser humano. Esse processo de Binah é sinalizado pela forma da letra Rei. Isso faz alusão à primeira letra Rei do tetragrama, que é larga, representando a expansão dos poderes cognitivos, ou seja, que aquela ideia que estava só germinando como um ponto só em Chokhmah, a partir de Binah, ela é ampliada, ela é alargada. Por outro lado, a letra Rei também tem altura, e ele nos diz que a altura da letra Rei indica a aplicação da ideia para gerar, ou seja, de trazer essa ideia para baixo, de trazer consequências de forma prática, ou seja, que essa ideia não permaneça apenas no plano intelectual, mas a altura da letra Rei indica a aplicação da ideia para gerar, pelo processo de Binah e contemplação da grandeza de Deus, para gerar sentimentos, emoções correspondentes. Isso significa trazer essa ideia mais para baixo, de forma tangível, de forma palpável, através de sentimentos, emoções, que depois vão gerar também atitudes, etc. Não é? Quais seriam esses sentimentos básicos que devem ser gerados a partir de Binah? O amor e temor a Deus, que isso está indicado nos dois poderes emocionais básicos, que seriam Chesed e Gvurah. De Chesed é derivado o amor, e de Gvurah rigor é derivado, temor a Deus. De qualquer forma, daquilo que a pessoa processou na sua mente através de meditação, contemplação da divindade, ele acaba gerando sentimentos, emoções de amor e temor a Deus. E as emoções deles derivadas, e as outras emoções que são derivadas do amor e do temor. Ou seja, depois que aquela ideia saiu do ponto básico de Chokhmah e se ampliou em Binah, a partir disso, e somente a partir de então, é que podem surgir as emoções, porque da ideia, como ela está só no potencial muito básico, num pontinho, disso não vão surgir emoções. Somente quando a pessoa se aprofundar, ampliar, meditar, contemplar, é que disso ele vai acabar gerando também sentimentos. Depois ele vai nos explicar as letras Vav e Rei, as duas letras finais do tetragrama, como elas se fazem presentes dentro da alma humana, como elas se manifestam na prática, em função ou em consequência da meditação da pessoa, através dos poderes cognitivos de Chokhmah e Binah, e através
da geração da criação de emoções básicas de amor e temor a Deus. Então ele prossegue e nos diz: "Umize nimshecha עבודה האמיתית בעסק התורה והמצוות בכל ודיבור או מעשה הן אותיות ו' ה' וכו'". As emoções geradas por Binah, por isso Binah é chamada Em Abanim, Chokhmah e Binah na Kabbalah são chamados como pai e mãe. Binah é chamada como a mãe dos filhos. Os filhos aqui são os sentimentos, as emoções geradas pelo intelecto. Ele nos diz que as emoções geradas por Binah surgem primeiro no cérebro e nos lugares secretos do coração, na linguagem de Salmos 44, 22. Ou seja, conforme a gente já explicou na parte 1 do Tânia, num primeiro momento, aquilo que a pessoa medita e reflete, ele consegue absorver e interiorizar a ideia, esse conceito da grandeza de Deus, primeiramente a um nível intelectual. Depois ele consegue estimular um pouco no coração, mas ainda naquilo que ele chama lugares secretos do coração, ou seja, que o sentimento ainda não está revelado. As emoções aqui ainda não se manifestaram, não é? Mas no momento que isso começa, por assim dizer, cozinhar no íntimo da pessoa, ele nos diz, a pessoa começa a sentir de fato o amor e temor a Deus e subsequentemente tornam-se palpáveis no coração, sendo essa experiência, e isso representa a experiência do Vav, expressão emocional, que o Vav, como nós falamos, esse formato de trazer algo de cima para baixo, ou seja, de atrair a ideia do plano intelectual, fazendo com que ela desça até um plano tangível, palpável, emocional, de forma que a pessoa sinta de fato esses sentimentos, essas emoções de amor e temor a Deus dentro de si. E aqui ele nos diz que o amor e o temor a Deus, que estão indicados na letra Vav, que a letra Vav indica os 6 atributos emocionais antes de Malchut, antes da realeza, eles então levam, aqui nós estamos falando do tetragrama conforme manifestado, indicado na alma do ser humano. Então amor e temor a Deus, que são os sentimentos básicos dos 6 poderes emocionais que nós temos, que estão indicados na letra Vav, cujo valor numérico é 6. Então, amor e temor a Deus, então, levam ao serviço divino genuíno, que é a experiência do rei. E rei, a letra rei final, nós sabemos que tem a ver com realeza, que está associado com fala, a palavra do rei, que é uma ordem, que o rei reina através da sua palavra. Nós já vamos ver o que significa essa fala em termos espirituais, que isso seria uma manifestação efetiva mediante estudo da Torá e cumprimento das mitzvot oralmente, usando a voz, falando em palavras da Torá, pronunciando as palavras da oração e assim por diante, ou por meio da ação prática, ao cumprir as mitzvot, efetivamente, seja aquele trabalho, serviço espiritual genuíno, que é derivado das emoções de Ahavá, Veirá, de amor e temor a Deus. E como nós já explicamos na primeira parte do Tânia, que sem amor e temor a Deus, o serviço espiritual da pessoa, ele falta consistência, ele não tem vitalidade, ele não tem entusiasmo. É feito talvez mecanicamente, por isso é imprescindível que para que o serviço espiritual, tudo que a pessoa faz a nível espiritual, seja estudo da Torá, oração, cumprimento das mitzvot, seja feito com amor e temor, imbuído de sentimento pela divindade. Ele nos diz que esse trabalho divino, esse trabalho espiritual da alma divina, que isso é derivado das emoções que foram geradas pelos poderes cognitivos de Chokhmah e Binah. Eles estão indicados nas 2 letras finais do nome Havaya, do tetragrama, conforme presentes na alma humana. A voz, que é através da qual nós estudamos Torá ou fazemos as orações, etc. A voz está indicada na letra Vav, que isso indica o estudo da Torá, enquanto que a ação prática está indicada e simbolizada na letra Rei final do tetragrama presente na alma, que isso está relacionado com a prática e cumprimento
das mitzvot. Então ele nos diz que esses dois processos, ou seja, o primeiro, a expressão emocional, que é seguida de serviço prático, são representados pelas últimas duas letras do tetragrama, Vav e Rei, respectivamente, que elas indicam o serviço espiritual que a pessoa realiza. A letra Vav através da voz, através do estudo da Torá, e a letra Rei final através do cumprimento das mitzvot. E aqui ele volta a nos trazer, ou seja, ele volta mais atrás e nos traz mais um aspecto adicional relacionado com a letra Yud, com a primeira letra do tetragrama, conforme presente na alma da pessoa. וגם ההתבוננות להבין ולהשכיל באמיתתו וגדולתו יתברך נמשכה גם כן מהתורה. דאורייתא מחוכמה נפקא היא בחינת יוד של שם הוויה וכו'. Ele nos fala que o processo contemplativo de Binah, porque tudo isso vem através de meditação na grandeza de Deus, etc. O processo contemplativo de Binah expande a ideia original conforme estava em Chokhmah. Binah seria a cognição e compreensão da verdade da existência de Deus e de sua grandeza. Também é alimentado pela Torá. Ou seja, que isso é algo... Aqui existe uma certa sinergia, ou algo que se retroalimenta. Então, as emoções vão gerar estudo da Torá de forma adequada e prática das mitzvot. Por outro lado, ele nos diz que no momento que a pessoa estuda a Torá, então ele nos diz que isso alimenta a própria cognição e compreensão da verdade da existência de Deus e de sua grandeza. Isso também é alimentado pela Torá, porque, pois a Torá emanou, é sabido que a Torá emanou de Chokhmah, a Torá emana e é derivada de Chokhmah, e Chokhmah é a fonte de Binah. Então, no momento que a pessoa estuda e se aprofunda na Torá, que está representada Chokhmah no Yud do tetragrama, isso acaba alimentando, retroalimentando também a Sefirah de Binah. Isso amplia a compreensão e o entendimento da pessoa sobre a grandeza de Deus. Isso vai acabar fortalecendo as emoções e sentimentos que essa meditação gera e produz, basicamente os sentimentos de amor e de temor a Deus, que vão levar na prática o estudo da Torá, o cumprimento das mitzvot, etc., que estão indicados nas duas letras finais do tetragrama, conforme presentes na alma do ser humano. Ou seja, para que a pessoa saiba no que meditar, no que refletir, para que ela possa envolver o seu poder de Binah, primeiro ela precisa estudar Torá, e a Torá é derivada da Chokhmah divina, que é a letra Yud do tetragrama. Por isso ele nos diz todos esses assuntos sobre os quais a pessoa vai meditar e refletir, se aprofundar, estão presentes na Torá e estão associados também com a letra Yud do tetragrama.